Você está prestes a ouvir palavras que confrontam, curam e libertam. Esta não é apenas uma leitura, é uma convocação, uma jornada de retorno à voz do Pai. Que cada capítulo desta série te leve mais perto de quem você é e de quem Deus sempre foi para você. Capítulo 1. A voz que me escolheu, ainda no ventre. Antes de nascer, já queriam me interromper. Antes mesmo de eu nascer, minha vida já era perseguida. Ainda no ventre da minha mãe, o inferno tentou interromper aquilo que o céu havia sonhado. Minha história começou com sangue, medo e rejeição, e também com livramento. Minha mãe ficou grávida de gêmeos, eu e meu irmão, Eliel. Mas em meio àquela gestação, algo sombrio aconteceu. Houve uma tentativa de aborto, não por crueldade, mas por desespero. Meu pai era cabo fuzileiro naval da Marinha do Brasil, um homem honrado, mas com recursos limitados. Seu soldo, salário, era baixo. Morávamos em uma casa pequena, apertada demais para comportar mais 2 vidas. Meus pais já tinham 5 filhos: Luiz Gilson, Nilson Luiz, Miriam Eugênia, Araquém e Nalva Terezinha. A caçula tinha apenas 7 anos. Na lógica humana, não havia espaço para mim, nem dinheiro, nem estrutura emocional. Então, por medo, cansaço ou pressão, aqueles que deveriam nos amar e proteger cogitaram nos interromper. Interromper a mim e ao Eliel. Foi ali que o espírito de rejeição entrou. Rejeição ainda no ventre. Dor antes mesmo de nascer. Uma sentença silenciosa foi lançada sobre mim. Você não deveria estar aqui. Mas o céu dizia o contrário. Era como se o inimigo já soubesse que, se eu nascesse, ele perderia algo. Porque enquanto a terra tentava me expulsar, o céu já havia me escolhido. Enquanto vozes humanas sussurravam, não dá, o espírito murmurava com ternura, esse é meu. E assim foi. Nasci, mas a marca da rejeição ficou. Como um eco sem som, essa marca me seguiu. Ao longo da vida, carreguei um padrão estranho. Tudo o que eu começava era interrompido. Relacionamentos, projetos, ministérios, sonhos. Era como se uma mão invisível estivesse sempre tentando me arrancar do lugar onde Deus me plantava. Como se a tentativa de aborto continuasse tentando acontecer. Não mais fisicamente, mas espiritualmente. Um dia, isso ficou claro como nunca. Eu trabalhava em 2 empregos. Pela manhã, na Universidade Federal do Pará, UFPA, e à tarde, em um grande clube social de Belém. Era uma quarta-feira. Eu sempre almoçava no restaurante universitário, mas naquele dia, decidi ir direto ao refeitório do clube social, onde às quartas serviam fígado acebolado, uma das minhas refeições preferidas. Perto do fim do expediente na UFPA, enquanto eu já me via saboreando aquele almoço, o advogado da universidade apareceu e entregou minha rescisão. Meu contrato havia sido encerrado sem aviso. Não era o fim do mundo. Eu ainda tinha o 2º emprego. Me dirigi ao clube social e logo ao chegar, contei à minha amiga de trabalho o que havia acontecido. Ela tentou me consolar. Pelo menos tu tens esse outro. Mas quase ao final do expediente, fui chamado ao departamento pessoal. E lá recebi a notícia. Eu também estava sendo demitido dali, e sem necessidade de cumprir aviso prévio. Em um só dia, tive 2 portas fechadas, 2 fontes de sustento interrompidas, 2 caminhos cortados.
Essa foi apenas uma das muitas vezes em que vi a tentativa de aborto se repetir em forma de interrupção, sabotagem e perda. A marca da rejeição no ventre havia dado legalidade para um espírito de morte e rompimento me perseguir em ciclos. Tudo o que eu começava era arrancado de mim. Hoje eu entendo. Aquela tentativa não foi apenas um ato humano desesperado. Foi uma legalidade espiritual. Um espírito de morte, rejeição e interrupção reivindicou espaço para agir sobre mim. E esse espírito abriu trilhas de autossabotagem, de tristeza profunda, de ciclos que nunca se completavam. Mas havia alguém comigo, desde o ventre. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Sim, o Espírito Santo estava ali. No mesmo ventre onde tentaram me matar, ele me selou com vida. No mesmo lugar em que tentaram me rejeitar, ele me reconheceu. Enquanto mãos humanas tentavam me impedir de nascer, mãos celestiais me marcavam para viver. E hoje eu sei, nada pode parar o propósito de Deus, nem mesmo a morte no útero. O Pai está falando contigo. Você sente que carrega marcas que não consegue explicar? Sente que tudo o que começa termina cedo demais? Já pensou que talvez existam legalidades espirituais antigas, até mesmo do ventre, que ainda hoje tentam te parar? O Pai te diz: antes de tudo isso, eu já te conhecia e decidi que você viveria. Volta para mim, filho. A vida que eu te dei foi com propósito. O retiro na praia e a primeira voz. Depois de anos vivendo sob a marca da rejeição, do medo e das interrupções, houve um momento decisivo. Um ponto de virada. Era como se, em meio à escuridão que me acompanhava desde o ventre, uma fresta de luz começasse a se abrir. Essa luz se revelou num lugar inesperado. Um retiro de jovens promovido pela Igreja Batista Missionária da Amazônia, IBMA. Quem me convidou foi minha irmã Nalva Terezinha, carinhosamente chamada de Nalvinha. Eu não estava buscando uma experiência com Deus. Não tinha expectativas espirituais. Fui por causa do convite, por curiosidade, talvez apenas para sair do ambiente onde me encontrava. O retiro acontecia em uma escola próxima à praia. Ficávamos hospedados ali e a praia ficava a uns 200 metros de distância. De tempos em tempos, caminhávamos até o mar, algumas vezes apenas. Era um ambiente simples, mas carregado de uma atmosfera diferente. Eu me lembro do som das ondas, misturado aos cânticos, do vento soprando sobre a areia, como se o céu respirasse sobre nós. E no meio daquele cenário aparentemente comum, uma presença começou a me cercar. Pela primeira vez, senti que havia alguém ali, comigo, me vendo. Não era um pregador, não era um líder, era o Espírito Santo, mas eu ainda não o conhecia pelo nome. Só sabia que algo me envolvia por dentro e por fora. Uma paz profunda e, ao mesmo tempo, um confronto silencioso. E então, ouvi algo. Não foi com os ouvidos, mas com o coração. Você não é um erro. Eu estava lá e ainda estou aqui. Foi a primeira vez que ouvi a voz. Não uma voz qualquer. A voz. Aquela que fala sem ferir, que exorta sem gritar, que penetra a alma sem acusar. Naquela sexta-feira à noite, durante o primeiro culto do retiro, eu respondi a essa voz.
Entreguei minha vida ao senhorio de Jesus. Foi ali que, pela fé, fui salvo. E naquele mesmo instante, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Ele fez morada no meu espírito, mas o céu ainda tinha mais. No segundo dia, no sábado, recebi o batismo com o Espírito Santo. Uma experiência profunda, transformadora, incontestável. Não era mais apenas uma voz me cercando. Agora era um fogo me preenchendo. Foi nesse fim de semana que minha história começou a mudar. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque eu mudei por dentro. A voz que me chamou passou a caminhar comigo. O Pai está falando contigo. Às vezes, achamos que precisamos estar em um templo para ouvir Deus, mas Ele fala na praia, no silêncio, na confusão, na simplicidade. Talvez você esteja como eu estava naquele dia, confuso, ferido, sem direção. Mas há uma voz te chamando. Ela não grita, sussurra. Ela não te acusa, te chama de volta. Ela não te ignora, te ama até hoje. Você consegue ouvir? Fugi do Pai. Medo, fuga e a voz que ainda me chamava. Aos 14 anos, comecei a jogar basquete. Mas antes da bola laranja e do som das quadras, vivi uma fuga que me marcou para sempre. Não foi uma fuga planejada, nem por rebeldia. Foi por medo. Medo de ser punido por alguém que eu nunca vira levantar a mão contra mim. Meu pai. Era uma tarde qualquer. Eu e meu irmão gêmeo, Eliel, estávamos em casa. Nossa mãe avisou. Tem farinha de tapioca no armário, mas ninguém toca. Vou fazer bolo mais tarde. Em Belém, isso era quase uma tentação impossível de resistir. Meu irmão abriu o armário, pegou um punhado com a mão e eu, influenciado, fiz o mesmo. Mas o inesperado aconteceu. Eliel gritou para minha mãe, delatando o que fiz. Ela ficou furiosa e soltou a sentença. Quando o pai de vocês chegar, vou contar tudo. Foi como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Nunca havia apanhado do meu pai, mas bastou aquela ameaça para que algo dentro de mim se quebrasse. Não consegui esperar. Fugi de casa com o pretexto de brincar no campo de futebol da escola. Saltei o muro, me juntei à turma e tentei distrair minha mente no jogo. Mas logo Eliel apareceu de novo, vindo com uma voz séria. A mamãe contou tudo. Papai mandou te chamar. Vai te bater com a mangueira do gás. A ameaça virou desespero. Pedi a bicicleta emprestada de um amigo com a desculpa de ir buscar água. Saí pedalando sem rumo pela avenida que levava ao aeroporto. Eu só queria desaparecer. Mas a bicicleta quebrou no meio do caminho. Tive que voltar carregando o peso da bicicleta e do medo. Voltei à escola, mas não consegui entrar em casa. Fui até a quadra onde um outro grupo jogava basquete e fiquei por lá. Naquele dia, o basquete me escondeu do mundo. Até que Eliel apareceu de novo e repetiu. Papai tá te esperando. É pra ir agora. Eu disse que iria logo, que só ia terminar a partida. Mas era mentira. Assim que ele pulou o muro de volta para casa, eu corri. Subi uma parede lateral da escola que dava acesso ao forro e me escondi lá. Escuro, silêncio, poeira, baratas, mosquitos. Fiquei ali das 5 da tarde até por volta das 10 da noite. 5 horas preso dentro de mim mesmo. No escuro, comecei a imaginar ouvir meu pai me chamando na rua. Mas não tinha certeza se era verdade ou só o medo criando vozes. O coração disparava, o suor escorria e a única certeza era:
eu estava completamente sozinho. Quando enfim decidi voltar, precisei atravessar um caminho de mato por uma noite escura. Cada passo parecia pesar toneladas, mas voltei. Ao chegar em casa, minha mãe estava na frente, aflita. Onde tu estavas, meu filho? Fugi, porque Eliel disse que a senhora contou para o papai e que ele ia me bater com a mangueira. Minha mãe ficou assustada. Mas eu não contei nada, ele mentiu? Minhas pernas quase cederam. A surra que eu tanto temia. Nunca viria, mas já era tarde. A fuga aconteceu. A solidão aconteceu. A dor aconteceu. Quando meu pai chegou, desesperado pela minha ausência, me deu um tapa no braço. O primeiro, não pela tapioca, mas pelo susto. A ferida aberta. Aquela noite abriu algo dentro de mim. Um padrão, um ciclo, um trauma. Fugir antes de encarar. Me esconder antes de confiar. Me defender antes de ouvir. Fugir do pai, mesmo quando o pai não representava ameaça real. Era só o medo falando mais alto que a verdade. E esse padrão se repetiria ao longo da minha vida espiritual. Toda vez que achava que Deus iria me punir, me esconder era mais fácil. Toda vez que ouvia a voz de alguém dizer que Deus estava irado comigo, eu corria, me afastava, sumia da casa. Até perceber que o pai nunca foi o problema. O problema era o medo que interpretava mal a sua voz. O pai está falando contigo. Você também já fugiu do pai com base em uma mentira? Já acreditou em vozes que distorceram a verdade do coração de Deus? Será que você não está há anos escondido no forro da vida, imaginando uma surra que nunca virá? O Pai te diz hoje: Filho, eu não te chamei para te punir, te chamei para te restaurar. Volta! Eu só queria saber onde estavas. Minha voz não te ameaça, ela te chama de volta para casa. O primeiro sussurro depois da fuga. Eu ainda estava longe. A alma ferida, o coração trancado e o espírito silenciado pela dor. Tinha fugido do pai, ignorado o chamado, afogado a fé nos prazeres e nas frustrações, mas mesmo assim, ele ainda me chamava. Não com gritos, nem com castigos, mas com um sussurro, um som leve, quase imperceptível, mas que rompia as camadas da minha rebelião. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Esse versículo se tornou real para mim. Como Elias na caverna, eu também queria morrer. Mas foi lá, no fundo da minha escuridão, que o Espírito sussurrou. Ele não veio como juízo, mas como memória. Não como acusação, mas como presença. Foi numa noite comum. Eu já tinha voltado dos caminhos tortos, mas ainda carregava o peso da culpa e da autossabotagem. Foi quando, em oração, eu disse sem forças: Pai, eu ainda sou teu? E ele respondeu com um sopro suave no coração: Sim, filho, eu nunca deixei de te amar. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Esse sussurro foi a confirmação de que o céu não me havia abandonado. Mesmo quando eu quis desistir, ele me desejava de volta. Mesmo quando me excluí,
ele ainda me incluía no seu plano. Na verdade, aquele sussurro foi o início do retorno. A primeira fagulha de um novo recomeço. Ele não gritou para me fazer voltar. Ele sussurrou, porque sabia que meu coração ainda o ouvia. O Pai está falando contigo. Você também tem fugido da voz de Deus? Sente-se longe, mesmo estando perto da religião ou da rotina? Está esperando um trovão, mas talvez o Pai esteja apenas sussurrando. Hoje ele diz: volta, filho, eu não te esqueci. Mesmo em silêncio, continuo chamando. Escute meu sussurro e me encontrará. Ele nunca foi embora. A semente da maldade não nasceu no acaso. Ela foi plantada na rejeição do ventre, regada pelas lágrimas não choradas, alimentada pelas dores não curadas. Era como se, junto com a tentativa de aborto, um contrato invisível tivesse sido assinado no mundo espiritual. Este será marcado pela interrupção, pela morte antes do tempo, e o inferno começou sua obra. Um espírito de morte e rebelião encontrou brechas, e o que começou com rejeição virou destruição. Comecei a me perder cedo. O menino 12 deu lugar a um jovem revoltado. Entreguei meu corpo ao vício, ao prazer descontrolado, à promiscuidade. Usei drogas, aspirei lança-perfume, fumei cigarros com desespero. Me entreguei a centenas de mulheres. Tudo era tentativa de anestesiar uma dor que eu nem sabia nomear. Na verdade, eu estava tentando matar uma dor, mas estava matando a mim mesmo. Aquela semente, a semente da serpente, falo profundamente sobre ela em meu livro A Semente da Serpente, como a carne nos leva à condenação, brotou e virou árvore. Eu construí meu próprio Éden de mentira, meu próprio mundo, onde eu era o Senhor, um reino em ruínas. Adoeci, fiquei louco, fui internado em clínica psiquiátrica, tive crises, tomei mais de 10 tarjas pretas por dia, usei camisa de força, me tornei prisioneiro dentro de mim, andava como um zumbi. O meu espírito, já revivificado pelos espíritos vivificantes, esse mesmo espírito que me foi dado, era ofuscado pelo governo da minha alma corrompida, a qual obedecia à semente da serpente, advinda diretamente do trono de Satanás. Por dentro, eu estava em decomposição. E mesmo assim, mesmo não sendo guiado pelo Espírito Santo, ele não foi embora. Mesmo ali, naquele quarto de hospital, o Espírito Santo estava. Mesmo entre os gritos, a escuridão e os delírios, ele sussurrava: eu ainda estou aqui. Não havia acusação na sua voz. Havia saudade. Havia um clamor silencioso: filho, volta para casa. A semente da maldade crescia, mas o Espírito Santo ainda esperava a hora de plantar algo novo. Hoje eu olho para trás e vejo: o Espírito Santo nunca me abandonou. Mesmo quando eu o ignorei, mesmo quando eu fugi, mesmo quando o entristeci, ele continuava ali, na sombra do meu quarto, na esquina escura da noite, no altar sujo da minha falsa liberdade. Ele nunca foi embora. Ele esperou, até que eu dissesse: bom dia, Espírito Santo, aqui é o Luiz. O Pai está falando contigo.
Você sente que plantou coisas que hoje estão te sufocando? Sente que se perdeu nas suas próprias escolhas? Sente que a semente da maldade cresceu demais no seu coração? O Pai diz: mesmo quando você se perdeu, eu estava te procurando. Mesmo quando você me ignorou, eu continuei te amando. A semente que o inimigo plantou, eu posso arrancar. Volta para mim, filho. Eu nunca fui embora. Inscreva-se em nosso canal no